Meus irmãos, a propósito do dia de hoje, o 35º domingo do Catecismo de Heidelberg, nós vamos tratar hoje, na classe dos adultos, a respeito do segundo mandamento. Mas aproveitando a leitura que fizemos de Deuteronômio capítulo 4, nós temos algumas observações a fazer a respeito desse capítulo. Antes, porém, nós vamos recordar algumas coisas, alguns princípios, algumas histórias que nós encontramos nas Escrituras. Primeira coisa que vemos aqui é que João, no seu Evangelho, afirmou que nunca ninguém jamais viu a Deus. Nunca ninguém jamais viu a Deus, exceto uma pessoa. Quem foi? Jesus Cristo, o Verbo eterno de Deus, porque ele veio do Pai. Então, ele contempla a face do Pai e ele sabe como o Espírito, como Deus, como o Espírito que é, Deus é Espírito, como ele é. E ele não tem aparência. O Senhor não tem aparência. Antes de falar à segunda geração dos israelitas, quase na porta do Rio Jordão, é como se Moisés estivesse dizendo: olha, a minha missão está chegando no fim, eu não vou passar para o lado de lá do rio, mas vocês vão passar. Então, eu quero fazer este discurso de preparação para vocês viverem do lado de lá do rio. Eu mesmo vou ficar do lado de cá, porque eu desobedeci a Deus e Ele não me autorizou a entrar. Mas há uma passagem em Êxodo capítulo 35, ou 33 e 34, em que Moisés disse assim: eu posso ver o Senhor? Eu posso ver a tua glória? E Deus disse assim: ninguém verá a minha face e viverá. O que acontece de tão grave que uma pessoa não pode ver a face de Deus? Simples: a santidade de Deus mata. A santidade de Deus derrete o ser humano pecador. Isaías teve um privilégio grandioso. Naquele dia em que ele estava muito triste por conta da morte do rei Uzias, ele estava no templo e ele viu a glória de Deus. Ele entrou em visão ali diante do trono de Deus. Ele discorre do fato de que a glória de Deus enchia, as vestes do Senhor enchiam o templo, mas em vez dele pular de alegria, levantar os braços, gritar aleluia, ele disse: ai de mim que estou perecendo, eu estou morrendo, eu estou passando mal, eu estou percebendo o meu pecado, eu estou percebendo que a vida que o meu povo leva é uma vida de pecado, e nós estamos indignos diante desse Deus tão santo, porque os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos também o escritor do Apocalipse, João, que foi convidado a entrar no recinto dos céus. Em visão, ele viu a glória do Senhor, ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 animais, mas ele não viu a face de Deus. E a sua reação era de profunda indignidade, de comparecer perante o Senhor por conta da grandiosidade, da grandeza de Deus em relação ao ser humano, em relação à obra criada. Tudo em Deus é superdimensionado, tudo em Deus é grandioso, tudo em Deus é ilimitado.
Quando o Senhor Jesus Cristo conversava com seus discípulos, ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Mas não é simplesmente por causa da aparência de Jesus, do corpo de Jesus, é por causa das obras que Jesus fazia. A forma como Deus quer ser percebido não é por qualquer figura, por qualquer gravura, por qualquer escultura, por qualquer metodologia que nós desenvolvamos com a nossa imaginação humana. O que Deus quer é que nós vejamos a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça, a sua bondade, as suas ações em volta do seu povo. Deus quer ser contemplado assim, Deus quer ser admirado assim, Deus quer ser visto assim. Quando ouvimos a respeito do que Deus requer, Ele requer nossa fé. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que Deus quer que nós creiamos que tudo quanto existe foi criado por Ele. Lá no versículo de número 3 do capítulo 11 de Hebreus, a gente encontra esta afirmação muito clara de que Deus deseja que nós creiamos que o universo foi feito a partir de coisas que não se veem, quer dizer, coisas que o próprio Deus é e faz. Ele não é visto, ele é crido, ele é aceito como autoexistente, mas ele efetivamente não quer ser rotulado sob nenhuma forma humana. Então, diz lá o autor: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E mais adiante ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que nós precisamos querer de Deus? Querer ver a sua graça, querer ver a sua bondade, não nos interessarmos pela aparência dele, não nos interessarmos nem nos preocuparmos em caracterizá-lo, em colocá-lo dentro de rótulos que nós mesmos estabelecemos. Deus quer ser crido e visto mediante a sua palavra. E como eu disse no princípio do culto, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio 4, então, o que nós verificamos ali, meus queridos irmãos, é que Moisés estava muitíssimo preocupado com o modo como os israelitas, como o povo de Deus, tinha sido, vamos dizer assim, inculcado desde o tempo que era escravo, porque eles viveram debaixo da cultura dos egípcios, e dentro da cultura dos egípcios, adoravam gato, rã, boi, serpente, adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam todas as coisas e davam valor como Deus aos ídolos que eles criavam. Quem vê um pouco da mitologia egípcia sabe muito bem do que eu estou falando. Para cada coisa, para cada situação, quando chovia era um Deus, quando dava certo a agricultura era outro Deus, quando tinha doença era outro Deus. Os seres humanos iam criando divindades. E o escritor diz uma coisa muito importante aqui nos versos 16. Os irmãos podem me ajudar aqui
nos versos 15 e 16 de Deuteronômio 4. Vamos lá? Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Mais um, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos... Mais um, semelhança de algum animal que esteja sobre a terra, semelhança de um peixe que há nas águas. O que ele está dizendo? Não se corrompam. Quando uma pessoa tem uma divindade, por exemplo, você vê, especialmente nas religiões orientais, estátuas enormes, mas muito grandes, muito maiores que o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, muito maiores. E as pessoas vão ali para relembrarem os ensinamentos daquele que chamam de Buda. Ou então vão buscar aqueles deuses que foram desenvolvidos a partir da imaginação humana, pelas religiões orientais, pelo ocultismo, pelo misticismo das pessoas em todas as partes. Moisés identifica essas pessoas como corrompidas. Criar uma imagem de Deus é ser corrompido. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque Moisés fala mais de uma vez, usa mais de uma vez essa expressão no texto: guardem bem a sua alma. Guardem bem a sua alma, não aceitem, absolutamente não aceitem nenhuma forma de colocação da divindade dentro de uma caixinha, dentro de uma aparência. Não criem para vocês mesmos ídolos que façam com que vocês sejam corrompidos e se afastem do Deus vivo. Nós aqui estamos escolados já a respeito disso. Entretanto, é da nossa alma que procedem as divindades que nós criamos. E nós não fazemos muitas vezes isso de maneira intencional. Nós somos seduzidos, porque esta é a palavra que Moisés usa lá no versículo de número 19. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos. Nós somos seduzidos pelos nossos próprios desejos. Nós elegemos aquilo ou aquelas pessoas com quem nós vamos passar mais tempo do que Deus. Eu fico pensando no efeito celular, fico pensando no efeito das mídias sociais, fico pensando no efeito das engenhocas eletrônicas que tomam o nosso tempo e roubam o nosso tempo de comunhão com Deus, a começar de mim. Entre ler um trecho da Escritura e ir para o Face, o que eu faço?
Para onde eu vou? Quanto tempo eu reservo para Deus e quanto tempo eu reservo para a bolsa de valores? Quanto tempo eu reservo para Deus, quanto tempo eu desperdiço ouvindo fake news? Ou então, me alegrando com quem dá com a cara na parede, naqueles vídeos em que as pessoas só têm desastres. Guardem bem a sua alma. Guardem bem a sua alma. Não se deixem corromper, nem se serem seduzidos pelo prazer da própria carne. Meus irmãos, o perigo, do jeito que Moisés fala aqui, não está fora da gente. Nós sabemos que Deus não quer ser retratado com corpo, Deus não quer ser retratado com imagens, Deus não quer ser retratado de forma nenhuma, e Deus não quer concorrentes, porque o primeiro mandamento acabou de nos dizer: você não terá outros deuses diante de mim. Mas quando ele diz, guarde bem a sua alma, ele está dizendo, a você pertence a responsabilidade de olhar só para Deus. Qual é a razão disso? O final do texto que nós lemos diz assim: quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que não sejam povo da sua herança, como hoje, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. O Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito. Naquele caso específico, nós sabemos que Israel foi liberto da escravidão e recebeu as leis do Senhor para andar na terra prometida. Mas quando nós lemos no começo do culto o texto de Tessalonicenses, o que nós enxergamos ali? Que pessoas gentias foram tiradas dos deuses, dos ídolos, e foram trazidos para o Deus vivo. Portanto, aquilo que Moisés fala a Israel se aplica a todos nós aqui. É por isso que eu estou usando o texto de Deuteronômio para falar, e não o texto de Tessalonicenses. Porque aqui se vê qual é o problema da idolatria. E quando a gente fala de idolatria, nós temos que entender aqui o que o Senhor está dizendo. Versículo 16: tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter fotografias, que a gente não pode ter coisas que nos remetam à arte. Nós podemos ser artistas, nós podemos construir objetos, nós podemos construir muitas coisas, mas sob nenhuma hipótese alguma coisa que nos leve a adorar aquilo. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, você não pode nem assistir filme que tenha Jesus Cristo, porque Ele é Deus, e não pode haver imagem de Deus. Entretanto, a gente não deve confundir a arte com o culto. No culto não existe espaço para outro, qualquer que seja, porque ele não tem a grandeza de Deus, ele não tem a graça de Deus, ele não tem o poder de Deus, ele não pode ser comparado em hipótese alguma com Deus. Tem olhos, mas não veem, diz o Salmo 115. Tem nariz, mas não cheiram. Tem ouvidos, mas não ouvem. E Moisés diz assim: não façam imagem para vocês na forma de ídolo.
Não permitam que qualquer coisa que vocês construírem seja o seu Deus. Não permita que a sua condição cultural, a sua condição financeira, os seus bens tomem o lugar no seu coração para corromperem a sua vida cristã. Não façam das coisas que vocês possuem ou das coisas que vocês enxergam um Deus. Não aceitem isto. Mas é interessante a gente notar que um dos ramos do cristianismo mantém imagens. E a maneira como eles se defendem das críticas dos protestantes é que não são ídolos, são ícones. Qual a diferença, então, para eles de ídolos e ícones? Ídolos se colocam no lugar de Deus. Ícones nos levam para Deus. Então, ter uma imagem da Virgem Santíssima é nos conduzir para Deus. Voltamos para aquela frase: guarde a sua alma. Porque quem pode decidir se aquilo se torna um ícone ou um ídolo é a própria pessoa. E a igreja jamais teria o direito de dizer assim: olha, esse conjunto de imagens é um livro aberto para os ignorantes. A igreja jamais deveria incentivar as pessoas a tentarem representar os personagens humanos do passado, porque a própria igreja elevou essas personalidades à condição de semideuses, de intercessores. E de repente, Santo Antônio do Catigeró, que é um santo de devoção da Igreja Católica Apostólica Brasileira, é mais santo e pode interceder junto a Jesus Cristo em nosso favor, e ele pode ser clamado. São Sebastião, vocês sabem quais são os são e as santas. A igreja erra, a igreja se corrompe, a igreja conduz à sedução. E é por isso que o texto diz: guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe. Vocês não viram aparência nenhuma no dia em que Deus os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não viram nenhuma aparência daquele que todos os dias é a sombra à tua direita. Vocês não viram a aparência e não verão a aparência do Senhor Deus, mas podem ver, por meio de ilustrações, a aparência de Jesus Cristo, porque ele teve corpo. Não é pecado a gente assistir um filme que tenha Jesus Cristo. O pecado é a gente idolatrar aquilo. Não é pecado a gente ver a vida dos apóstolos, não é pecado a gente ver uma história de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a gente nunca teve retrato. Não é pecado, são atores que fazem o papel de. Não é pecado ver Maria, mãe de Jesus, num filme. O que é pecado? É deixar-se corromper e divinizar aquilo que não pode ser divinizado.
Deus odeia isto. E eu termino lendo o que Moisés escreve em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Eu só vou ler, não vou nem comentar. Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e lhe disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda, pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar a maldade como esta no meio de vocês. Quando Deus nos diz: não faça imagens, não faça nem imagens físicas, nem imagens mentais. Guarde bem a sua alma. Que Deus nos abençoe.